No vídeo anterior, em resumo, devido à característica principal do fascismo, que é o poder absoluto do Estado, outras situações decorrem. Primeira, a proibição da liberdade de expressão. Segunda, o antiliberalismo, doutrina que se opõe aos princípios liberais e que defende o Estado forte com o papel de intervir na economia para corrigir desequilíbrios provocados pelo livre mercado. Terceiro, a oposição ao livre mercado. Quarto, a proibição da participação da população na política. E quinto, nacionalismo exagerado. Os governos fascistas surgiram em um contexto de destruição das nações europeias, conforme será analisado no tópico do contexto histórico. No mundo após a Primeira Guerra Mundial, os discursos fascistas atraíram a população que fora destruída por nações estrangeiras. O termo nacionalismo surge pela primeira vez na história durante a Revolução Francesa, para desqualificar a turba revolucionária. O abade Augustin Barruel utiliza dele do seguinte modo em seu livro Memórias da História do Jacobinismo. O nacionalismo ocupou o lugar do amor geral. Autorizou-se então a desprezar os estrangeiros, enganá-los e ofendê-los. Veja os principais fatos e eventos da Revolução Francesa nessa linha do tempo em ordem cronológica. Para ele, o nacionalismo é o oposto do patriotismo, pois associava-se a um amor cego do Estado e ao ódio contra os estrangeiros, tudo em nome do povo e da vontade geral. A palavra nacionalismo surgiu, portanto, de maneira pejorativa. O patriotismo remete à herança cultural e aos símbolos de uma nação, enquanto o nacionalismo remete à ideia de país e sua organização política. Ou seja, o nacionalismo envolve um certo grau de patriotismo, mas é algo ligado ao compromisso com um projeto político. Já o patriotismo autêntico transcende interesses políticos e partidários imediatos e envolve o amor sincero por toda a bagagem cultural de uma nação. Os fascistas desenvolveram tanto o nacionalismo que passaram a considerar justificável a invasão de países vizinhos. Daí decorre o expansionismo fascista. Em análise a respeito do nacionalismo, é apenas um trecho da entrevista do professor universitário Adriano Janturco, a Brasil Paralelo. Entenda profundamente o assunto lendo a entrevista na íntegra. Tentativa de retornar o paganismo, em detrimento do cristianismo. Para ter êxito em seus planos estatizantes e nacionalistas, os fascistas defenderam a formação de um imaginário pagão. Mussolini trouxe de volta à Itália diversos símbolos da Roma pagã, inclusive esculturas e arquitetura. O ditador também proibiu a atuação da ação católica italiana e o ensino católico no país. Já Hitler possuía um intenso interesse por esoterismo. A inteligência alemã possuía missões responsáveis por procurar itens mágicos para benefício do Estado alemão. Os membros da SS. Estes deveriam renunciar à sua fé cristã e deveriam participar de rituais esotéricos pagãos organizados pela própria equipe. Isso está documentado no livro de Bill Yen, de 2010. O desenvolvimento do imaginário pagão por parte dos fascistas era necessário para a manutenção do próprio sistema. Se a fé cristã se mantivesse na Europa, o sistema nacionalista, que defendia a valorização exclusiva do próprio país e ódio aos países vizinhos, não funcionaria.
formas de governo mais populares em todos os tempos. Monarquia. O poder político concentra-se nas mãos de uma única pessoa, que carrega consigo a soberania. O monarca deve estar capacitado para o cargo que lhe compete, pois, caso contrário, o governo pode degenerar-se e tornar-se uma tirania. Aristocracia. Um grupo de pessoas aptas a governarem assume o poder. Caso o governo seja injusto e não represente o povo, a tendência é que ele se corrompa, tornando-se uma oligarquia. Democracia. Quando o corpo de cidadãos se reúne para distribuir entre si o poder político, temos uma democracia. No entanto, é necessário observar os rumos que esse governo toma, pois a sua degeneração leva à demagogia, em que representantes políticos têm um governo que beneficia certa parte da população e esquece-se da outra parte. Todas estas formas de governos têm fracassado em trazer ordem e paz para seus súditos. Será que existe uma razão plausível para todos estes fracassos? Veja a resposta da Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 9. Então, o que concluímos? Estamos em melhor situação? De jeito nenhum, pois já provamos que tanto os judeus como os gregos estão todos debaixo do pecado. A Bíblia diz claramente que estamos todos debaixo do pecado. E Eclesiastes capítulo 8, versículo 9 diz: Eu vi tudo isso e me pus a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto o homem domina homem para o seu prejuízo. Essa declaração descreve muito bem a história do domínio humano, que tem sido responsável por indescritível sofrimento. Em todas as épocas, pessoas bem intencionadas que tentaram criar uma sociedade mais justa acabaram fracassando por causa da ganância e da corrupção. Romanos capítulo 7, versículo 20. Se então faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, é o pecado que mora em mim. Versículo 23. Mas vejo em meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me levando cativo à lei do pecado que está no meu corpo. Assim, de acordo com esses versículos, as inclinações pecaminosas levam muitos a colocar seus interesses em primeiro lugar ou a centralizar sua vida em obter bens materiais ou poder a custo dos outros. Jeremias 10, 23 conclui dizendo: Bem sei, ó Jeová Deus, que o caminho do homem não pertence a ele. Não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos. Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder a próxima sequência de leitura, histórias e artigos deste canal. Desde já agradeço. Muito obrigado.